seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Estamos hoje estreando, gente, aqui com vocês, com o nosso quadro A Gente e a Mente. Que vai tirar dúvidas, né? Você vai poder interagir aí com a gente. E a gente vai conversar hoje sobre a depressão. Vamos falar sobre esse assunto, né, tão atual, né, que tem atingido tantas pessoas, né? E agora vamos saber com o doutor Ivan o que é, doutor, a depressão. Bem, a depressão, gente, é um estado de tristeza contínua. É um estado de tristeza persistente, onde a pessoa passa a não ter uma ideia boa de si mesma, de si mesmo, onde ele passa a ver o mundo cinza. A pessoa que está depressiva é como se ela estivesse no quarto mais escuro da alma, entende? Então a depressão é um estado de tristeza profunda, contínua, que leva a pessoa aos lugares mais escuros e sombrios da sua própria alma. E Jesus em algum momento teve esses sintomas depressivos? Jesus teve sintomas, mas Jesus não teve depressão. Analisando a história de Jesus, ele teve um momento mais triste no Getsemane, quando inclusive ele falou que a alma dele estava triste até a morte. Mas aquilo ali a gente pode chamar de um episódio depressivo. Tem pessoas que têm um episódio depressivo, não é a depressão. Então é bom a gente diferenciar, porque muitos de nós passamos por momentos devido a circunstâncias. Já a depressão já é uma coisa mais crônica, inclusive tem CID e tudo. É classificada, né, na classificação internacional de doença, justamente por ser uma doença, e muitas vezes ela é congênita, outras vezes ela vem justamente de forma hereditária, né, e até epigenética hoje em dia é o que a ciência diz. E sobre os consultórios, o que o senhor diz, né? A demanda do senhor, qual é a maior demanda? É a depressão que tem atingido as pessoas? A maior demanda nos consultórios, sem dúvida, é a ansiedade. Só que as doenças mentais, elas parem uma pare a outra. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela pode desenvolver TAG, um transtorno de ansiedade generalizada. Quando é que a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada? É quando ela já não consegue fazer mais nada. Ela tem um nível de preocupação tão grande que quando ela não tem uma coisa para preocupar, ela procura. Não tem gente que é assim? Quando não tem uma coisa para preocupar, ela procura uma coisa para se preocupar. Ela fica preocupada porque não está se preocupando. Exatamente. E aí acaba tendo um nível alto de preocupação e persistente também. Aí ela já parte para um transtorno de ansiedade. Do transtorno de ansiedade, ela já pode desenvolver uma síndrome do pânico. Pode de repente ter assim, lampejos achando que está sendo perseguido, tem uma pessoa atrás dela, não pode, a questão das fobias sociais, não é? Que agora a fobia que a pessoa fica muito ansiosa em cada lugar onde vai, e uma coisa vai parindo a outra. A ansiedade generalizada pode gerar um transtorno de ansiedade maior e a pessoa desenvolver uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico pode gerar um episódio depressivo. O episódio depressivo pode gerar uma depressão. A depressão pode gerar até uma esquizofrenia e outras doenças mentais que a gente precisa cuidar. No caso, vai parindo, né? Uma vai parindo a outra. Pode acontecer isso. Certo. O senhor é pastor, correto? Sim, sou pastor. E sobre essa área espiritual em relação à depressão, o que o senhor acha? A área espiritual, ela é uma das vertentes que pode trazer a depressão para o sujeito. Por quê? Porque o ser humano, ele é biopsicossocial e espiritual. Então a depressão, ela pode ser biológica, porque ela pode ser endógena, ou seja, vem de dentro das questões hormonais, do passado. Ela pode ser social, porque pode ser de alguma coisa na sociedade, no trabalho que a pessoa viveu e desenvolveu um trauma. Pode ser psíquica, porque a pessoa pode estar com uma mente disfuncional. E uma mente disfuncional, a pessoa não consegue elaborar suas paradas direito, digamos assim. E pode ser espiritual, porque a pessoa pode ter uma crise existencial em relação a Deus, em relação àquilo que ela acredita na sua espiritualidade.
Pode ser uma crise espiritual porque ela pode ter se decepcionado com um líder religioso. Muitas pessoas nas igrejas, hoje em dia, elas têm decepções com pastores, com pastoras, com líderes religiosos. Né? Em qualquer religião que seja, a pessoa pode desenvolver uma depressão ou um transtorno de ansiedade a partir dos seus conceitos e práticas religiosas também. Certo. E a pessoa, ela consegue sair desse estado de depressão sozinha? É muito difícil. Sair sozinha é muito difícil. Normalmente a depressão a pessoa está trancada no quarto ou acorrentada no quarto escuro da sua alma. Ela vai precisar de alguém que lhe ajude. Porque assim, em alguns casos ela vai precisar de uma terapia medicamentosa. Porque quando a pessoa chega nesse nível, os seus neurotransmissores já não estão funcionando mais. Seus níveis de serotonina, de dopamina, de noradrenalina estão muito baixos, porque a pessoa fica muito ansiosa e o cortisol, que a pessoa aumenta demais o seu cortisol, sua adrenalina. Então inibe os outros. Ela vai precisar muito provavelmente de fazer uso de alguma medicação. Essa medicação estabiliza e a terapia trata. Quando a pessoa passar a entender a sua vida, se situar na sua existência real, porque tem gente que é assim, tem pessoas que estão situadas e tem outros que estão sitiados. Quando a pessoa entende isso, então ela passa a elaborar a sua própria vida, ser protagonista da sua própria história e aí ela busca o tratamento. Primeiro, se chegou nesse nível de depressão, precisa de medicamento. E o médico psiquiatra vai prescrever. Bom, depois disso a terapia. E a partir das ações que essa pessoa desenvolver na terapia, ela pode ser tratada assim. Certo. E como é que a pessoa, né, quem está aí assistindo a gente, como é que a pessoa pode identificar nessa depressão, né? Pode ser com o seu filho, pode ser com o seu esposo, pode ser com sua esposa. Então, como ela pode identificar, né, esses sinais de uma depressão? Porque eu acho que a depressão ela tem um início, né? Ela vai começando aos poucos até chegar na situação grave. Então, como essa pessoa pode identificar, doutor? Hoje está mais fácil identificar porque assim, as pessoas hoje em dia estão muito entristecidas. Então, quando você vê uma pessoa triste por um tempo maior, você já liga um alerta. Você viu que a pessoa está num estado de tristeza e não foi só um dia, foi uma semana, foram 2 semanas. Aí você já tem que ligar um alerta. É bom procurar ajuda, gente, na verdade, no início. Na verdade, eu digo assim, a saúde mental também tem profilaxia. A profilaxia é a prevenção. O ideal é a gente fazer terapia enquanto não precisa, porque é um tratamento profilático. Mas se a pessoa já chegou no nível de depressão, precisa cuidar logo. Aliás, ninguém chega num nível de depressão de uma hora para outra. Ela vai desenvolver primeiro uma ansiedade, um transtorno de ansiedade. Ela vai ter algum evento traumático que ela passou. Então é nessa hora que você já chega para a pessoa e leva a uma terapia, porque se for se importar com a pessoa, depois que ela deu um tiro na cabeça, depois que ela colocou uma corda no pescoço, não vai adiantar mais. Então está na hora de procurar. Na realidade, doutor, assim, nós estamos vivendo, né, na era do fast food. Né? Porque as pessoas elas preferem ir em uma farmácia, comprar não sei quanto em remédio, do que investir na sua saúde mental. De todo mês ter uma pessoa lhe orientando, um psicoterapeuta, um psicólogo, enfim. Então, assim, o que eu acho que isso traz ansiedade, né? Tenho certeza, né? Que traz ansiedade e possivelmente a depressão, porque como o senhor mesmo disse, um vai parindo o outro. Então, assim, fala para essas pessoas que terapia não é de doido. Muita gente já tem isso. Ah, eu não sou tão doida, não. Então, dê um conselho para as pessoas que estão aí nos ouvindo. Terapia não é de doido. Terapia é pra gente certa. É pra gente que quer melhorar ainda os seus níveis. Assim, na terapia, nós desenvolvemos várias ações. Além da fala, além daquilo que a pessoa traz, que a gente ajuda a pessoa a elaborar suas paradas, como eu disse, eu brinco sempre com meus pacientes, eu digo assim, tem 2 remédios que eu prescrevo. Eu prescrevo Avenida César Borges Max, aqui na Jequié, né? E Avenida Vavalomanto Trio. Isso quer dizer que, por exemplo, a produção endógena de serotonina ela é feita quando você caminha. É uma produção que o próprio corpo faz. É uma fabricação endógena. Ou seja, o corpo produz. Esse remédio que o psiquiatra passa
ele vai passar para estabilizar a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, o corpo dela, se ela se movimentar, fizer exercício físico, por exemplo, vai haver uma produção endógena, entende? Uma fabricação endógena, de dentro para fora. Acontecendo isso, a pessoa já começa a melhorar seus níveis de serotonina, de melatonina, que é o hormônio do sono, e provavelmente, fatalmente, ela vai ter uma melhora. Eu tenho visto isso no consultório, tenho percebido quantas pessoas têm melhorado a partir das atividades físicas, de uma mudança e reeducação alimentar, porque existem alimentos que têm muitos neurotransmissores que nós precisamos. Então, assim, é interessante você passar pela terapia, porque a terapia vai orientar você em todas as vertentes. Então, o nosso Deus é maravilhoso, né? Ele faz o nosso próprio corpo produzir, né? Perfeito. O que é necessário. É uma indústria. É uma indústria. É uma indústria. Nosso Deus é maravilhoso. Sim, doutor. E no caso, assim, qual aconselhamento você daria agora para essa pessoa agora que está vivendo esse momento de depressão? Né? Talvez está ouvindo agora em um quarto escuro neste momento, né? E do nada, né? Colocou lá o link e está ouvindo esse podcast. O que é que você aconselha para essa pessoa? Fala diretamente para essa pessoa agora que está nos ouvindo. A primeira coisa é reconhecer. Cai em si. Reconhecer que precisa. Porque quando você cai em si, é bem como fez o filho pródigo da parábola. Ele caiu em si. Ele não projetou no outro o insucesso dele. O grande problema das pessoas hoje em dia é que elas projetam no outro. Não, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, é de Cicrano. Não, é melhor eu admitir a minha própria culpa. Porque eu só vou tratar quando eu entender que preciso ser tratado. E procurar ajuda profissional. Existem profissionais, você me pergunta, qual é a abordagem melhor que o senhor indica para mim? A abordagem melhor que eu indico para você é a abordagem que aborda você. Esse negócio de bobagem de, porque tem que ser TCC, porque tem que ser psicanálise, porque tem que ser gestalt terapia, porque... Gente, isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem. O bom profissional, ele vai identificar em você, ali, a pessoa principal da análise. E ele vai orientar você de acordo com a sua necessidade. Se você precisar de uma terapia do agora, a gestalt terapia. Se você precisar do TCC... é a questão comportamental, cognitivo-comportamental, de dar função à sua mente que está disfuncional. Se você tem problemas de recalques, do inconsciente, é algo que vem a psicanálise. O bom profissional, ele não olha para Freud, ele não olha para Jung, para Aaron Beck, ele olha para o seu paciente. Então, é importante que você vá a um profissional que consiga abordar você, que consiga ver você, e não pegar dos livros receita pronta de bolo para tratar a gente. Verdade. Gente, não tenha vergonha de procurar ajuda, viu? E o doutor agora, eu queria passar seu contato, doutor, onde o senhor tem atendido, né? Onde as pessoas podem estar lhe procurando. Muito bem. O meu contato é o contato da minha filha. Você fala com a minha filha, com Ivana, e ela vai fazer, ela que faz a minha agenda no 98862-7344. Esse é o seu consultório particular? Isso, é 73. Certo. E o senhor atende alguma clínica aqui na cidade? Eu atendo também na clínica Nutriforma, um dia na semana, e eu atendo na clínica Integrare, na rua 15 de novembro. Em todos os lugares você pode procurar, que a gente está lá para lhe atender, ou então procurar um outro profissional que você se identifique, porque é preciso, Ivana, a pessoa se identificar com o profissional. Se não se identificar, a gente chama isso de rapport, né? Se não existir o rapport, não adianta que você não transfere, você não fala as coisas que tem que ser falado, entende? Então procure um profissional da sua preferência, faça análise, que vai ser de boa. Gente, então vamos procurar uma ajuda, né? Se você está passando por isso, esse momento, procure uma ajuda. Não deixe, não fique assim, não fique prostrado como você está. Né? Tenha uma atitude, uma ação, né, para a sua saúde mental. E a gente vai ficando por aqui, o podcast A Gente e a Mente. E a gente volta com novos temas para falar com você, tá bom? Beijo a todo mundo.